Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Sou a professora Joanete Xavier, professora de redação, e hoje falaremos sobre a prova de redação do Enem 2022. Vamos lá? Bem, nós aqui vamos então fazer alguns comentários e conectar com tantas aulas que nós tivemos aqui na TBC no decorrer desse ano, no 2022. O tema da redação do Enem, e aí, o que você achou? Para você foi uma interrogação ou foi uma exclamação? Eu vou dizer já logo, para muitos uma interrogação. Mas para você que acompanhou-nos aqui desde o início, com certeza foi uma exclamação: "Oh, que sensacional!" Então vamos lá. Olha só, a prova do Enem, como já previsto, vamos comigo na tela? Como já previsto, ele traz o quê? Ele traz uma série de textos motivadores. Como a palavra mesmo diz, são textos que motivam o estudante e dão direcionamento para o estudante. Comigo na tela, você então agora vai observar o texto 1. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. Pronto, aqui, quando ele coloca desafios para valorização, eu já tenho aqui um elemento muito bom para me apropriar dele. Vamos voltar aqui? Olha só o que ele diz. Outros que ainda não foram incluídos na legislação. Isso não vai poder faltar, então, no meu processo de construção da proposta de intervenção, por exemplo, né? Seguindo. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco, babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros, extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a terra como uma mãe. Olha outro elemento, para tudo, para aí, Joanete, que informação preciosa! Eu posso aqui pegar o caminho da sustentabilidade, do meio ambiente, da preservação, como esse povo respeita o meio em que vive, onde vive. Volta comigo para a tela, repetindo, olha só, capazes, quando ele fala... Para a pesquisadora da UNB, essas populações consideram a terra como a mãe. E há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água, e elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver bem e respeitam o tempo de regeneração da própria natureza, diz. Então vamos lá? Daqui a pouquinho eu vou falar, cada texto dá um direcionamento, como se fosse um presente para você. Por meio desse texto 1, olha só o que eu tenho. Informações importantíssimas, porque ele tem a explicação. Quando fala povos tradicionais, você fica assim, mas e aí? Tradicionais? Originários? Como é que seria? Como é que seria? Parece que não é um termo que é muito falado. E aí você poderia, num primeiro momento, ficar com essa interrogação. Porém,
Logo após a leitura do texto 1, ele tem a função, o objetivo do texto 1 qual que é? Explicar a você que povos são esses e como eles são. Porque eles consideram a terra como mãe. Olha que perfeição. Vamos para o texto 2 comigo na tela? Vai lá. Olha só, o que diz o texto 2? O texto 2, ele apresenta aqui povos tradicionais do Brasil, estados com maior concentração de famílias. Janete, eu poderia, por exemplo, pensar nos pescadores que têm um número elevado no Pará? Eu poderia usar isso. Eu poderia pensar nos povos de terreiro, por exemplo, pensando que Bahia é um lugar onde se concentra maior número dessa população. Eu poderia pensar nos ribeirinhos no Pará também, como um número elevado em relação a outros estados. Eu poderia pensar nos ciganos na Bahia. Você poderia usar esses dados a seu favor? A favor do projeto de texto que você está desenvolvendo? Claro que sim! E ele serve para desenvolver o seu texto, oferecer informações, fatos, e você vai então relacionar. Vamos para o texto 3? Povos e comunidades tradicionais. O Ministério do Desenvolvimento Social preside, desde 2007, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2006, fruto dos trabalhos da CNPCT. Foi instituída por meio do decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2017, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PCT, não é? Ou a PNPCT, então, foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Então, você já conheceu o decreto 6.040. Outro fato. Agora, o último texto, rapidamente, é a Carta da Amazônia 2021 aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações, comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica neste momento em que o mundo volta a debater a crise climática na COP26. Uma crise que atinge em todos os contextos os viventes da Terra, nossos territórios protegidos, direitos respeitados, são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Vamos agora, você já tem, né, o texto, vamos fazer agora, voltar à proposta. A proposta, então, você deveria escrever sobre o tema Desafio para a Valorização da Comunidade e Povos Tradicionais no Brasil. Vamos saber, primeira questão, palavras-chave. Quais as palavras-chave, núcleos que você precisa ficar atento? Desafios. Opa, eu vou ter que falar sobre o desafio para o quê? Olha a outra palavra, pumba. Valorização. De quem? De comunidades e povos tradicionais. Onde? No Brasil. Então, identificou as palavras núcleo? Janete, fala para mim. Vamos analisar esse tema? O que você acha do tema? O que você achou do tema? Eu achei bastante previsível. Atende ao perfil do Enem, um tema de cunho social, trazendo uma problemática, novamente, que a palavra-chave da problemática é a desigualdade. Outra questão muito importante para ser analisada é que é um tema histórico. Gente, esse é um problema histórico. Quantos anos esse problema vem se arrastando? É histórico, ele é atual, porém pouco discutido. Aí é que está o problema. Tá, e qual então, Janete, você acha que foi assim
o diferente em comparação com a proposta de redação 2021. 2021, quando eu falo invisibilidade de pessoas que não têm registro civil, eu estou tratando de um grupo específico. Agora, quando eu falo aqui sobre comunidades e povos tradicionais, eu abro, porque tem muitos que estão inseridos nesse grupo. Então, ele dá uma abertura maior do que o tema em relação ao ano passado. Quando eu penso em desafios, eu penso no quê? Analisando o tema com vocês. Falta de conhecimento do problema, direitos negados. O texto traz lá essa informação para nós. Histórico, é um problema histórico, e de questões sociais seríssimas para serem resolvidas. Trazendo mais uma análise, como eu já disse, é um tema mais aberto. E aí, agora dividindo com vocês, o texto 1, ele tem que objetivo explicar quem são as comunidades e povos tradicionais no Brasil. E o texto 2 e 3 trazem dados importantes para o desenvolvimento do tema. E o texto 4 encaminha uma possibilidade para a elaboração de uma proposta de intervenção. Ali está o encaminhamento no texto 4. E agora, Janede, e tanto você falou dos repertórios socioculturais, das referências. Quais as referências e os repertórios que poderíamos usar? Você poderia começar apresentando o tema usando a Constituição Federal de 1988, que garante a todos direitos iguais. Porém, negligencia o direito desses povos. Percebe? Você está construindo a apresentação do tema, não é verdade? E a sua tese, com certeza, você vai emendar ali, lembrando que você apresente 2 argumentos, né, para você depois desenvolver no segundo e terceiro parágrafo. Eu poderia, no segundo parágrafo, por exemplo, falar que se banalizaram. Como assim, Janede, banalizaram? Ué, eu nasci conhecendo, tem ciganos, são ciganos, eles vivem assim e devem continuar assim. Gente, isso é banalizar os problemas. Eu poderia usar a Hannah Arendt, que é o conceito de banalidade do mal. Mas aqui é só uma sugestão. Vocês teriam muitos outros aqui para utilizar. Eu também poderia utilizar, pensando ali na literatura, eu poderia usar como um repertório sociocultural para construir, não é? E validar os argumentos que eu estou utilizando. Eu poderia usar Macunaíma, a obra de Mário de Andrade, ou então eu poderia ainda usar o Guarani, que você pode pensar nessa obra de José de Alencar. Aqui, como eu lembrei, são muitos. Você tem filmes, você tem músicas que tratam desse tema. Porque, na verdade, o tema é o quê? Desigualdade, que não há igualdade. Embora tenha, assim, uma Constituição que garanta a igualdade para todos os cidadãos, mas esses povos ainda não usufruem disso. Não é verdade? Então, olha, eu tenho certeza absoluta que vocês fizeram uma excelente prova de redação e eu estou aqui na torcida por uma nota, um rendimento excelente. E por aqui nós encerramos hoje. E eu falo, estudantes, assim nós estamos finalizando essa aula de redação, comentários sobre a prova do Enem, aqui na TBC, com Goiás Bem no Enem. Um abraço muito carinhoso da professora Joanede.